Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e vamos para mais uma aula, tá? Uma aula destinada aos alunos do primeiro ano. Tá? Nesta aula nós vamos tratar do princípio fundamental da dinâmica, tá? Que no final das contas é a aplicação da segunda lei de Newton. Tá? E essa segunda lei de Newton, tá? Entre as três leis, a primeira, a segunda e a terceira, ela, digamos assim, é a lei que mais tem, tá? que mais oferece estudos, que mais dá o que falar, no final das contas, tá certo? É a lei que descreve o quê? Descreve o movimento dos corpos que estão sob uma certa força resultante, ou seja, a força resultante ela é diferente de zero, tá? Que no mundo cotidiano, tá? Praticamente todos os movimentos, tá? Eles ocorrem, tá? Através ou mantidos por uma força resultante, tá? Justamente pelo fato que nós já estudamos nas últimas aulas, de que, tá? No mundo prático, tá? Nós temos forças que são resistivas, né? Como atrito, resistência do ar, né? Um arrasto de um determinado fluido. Então essas forças elas impedem que um movimento ele permaneça sem a ausência de uma força, tá? Mas nós sabemos que é possível ter movimento sem força, tá bom? Então bem, então vamos embora, tá? Então, segunda lei de Newton. Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Imagine aqui que a gente tenha um certo corpo, tá? Um corpo de uma massa m. Digamos que esse corpo ele esteja inicialmente em repouso, tá bom? Inicialmente em repouso, zero. Velocidade inicial zero. Bem, se esse corpo ele sofrer a ação de uma determinada força resultante, que aponta aqui na direção horizontal, sentido para a direita, esse corpo ele irá acelerar, tá? Com a mesma direção e sentido da força, ou seja, a aceleração desse corpo também vai ser na horizontal, tá? Sentido para a direita. Até porque nós vimos em aulas passadas que a força resultante ela é igual, tá? A força resultante vetorial é igual a massa vezes a aceleração, tá? De maneira que o vetor aceleração ele sempre acompanha o vetor força resultante, tá bom? Pronto. E nós vimos aqui que, só para lembrar, tá? Se nós formos, se a gente escrever essa equação em módulo, tá? Em módulo onde nós desprezamos a orientação vetorial, tá? Se nós escrevermos isso aqui em módulo, fica força resultante, o módulo da força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? E nós vimos que a força ela é medida em newtons, tá? A massa é medida em quilogramas e a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, tá? Metros por segundo ao quadrado. Perfeito, tá? Perfeito. E nós podemos escrever o seguinte, né? Nós podemos dizer que a aceleração, veja só, olhe para essa equação. Se eu pegar a massa e passar ela dividindo, tá? Ficará força resultante sobre massa, tá? Então a aceleração é igual a força resultante sobre a massa. Vamos supor que essa força resultante seja 1 newton, tá? E a massa seja 1 kg, tá bom? 1 kg. Pronto. Então, ó, se eu dividir aqui, ó, 1 por 1 dá 1, né? Só que aqui vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse resultado aqui, ele me diz o seguinte, tá? Ele me diz que, por exemplo, se eu tenho um corpo, tá? Se eu tenho um certo objeto, e esse objeto ele possui uma massa de 1 kg, tá? Ele possui uma massa de 1 kg, se ele for submetido a uma força de 1 newton, tá? Esse corpo ele vai desenvolver uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja,
para cada newton que for aplicado nesse corpo que possui massa de 1 kg, tá? Ele vai adquirir 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Essa aqui é uma interpretação que a gente pode dar para essa fórmula aqui da segunda lei de Newton, tá bom? Pronto. E nas últimas aulas nós vimos que, bem, a força ela se encarrega não somente de variar a velocidade, né, porque associada à força existe uma aceleração, tá? Ela não se encarrega somente de variar a velocidade, mas também ela varia o que? A direção, tá? Ela varia a direção. Então, a força em todos os sentidos, ela muda o que? Ela muda a velocidade vetorial. Tá? Ela pode mudar em módulo, fazendo com que a velocidade vetorial ela fique mais intensa ou menos intensa. Tá? Ou então ela pode mudar simplesmente a direção, sem que haja mudança no valor da velocidade. Então, a força, no final das contas, ela tem esse efeito de variar a velocidade vetorial. Certo? Pronto. Então, ó, vamos imaginar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui um caso, tá? Um caso generalizado, onde nós temos um certo objeto. Ó, considerem essa figura aqui. Nós temos aqui essa trajetória em preto, tá? Que ela é descrita por uma bolinha em azul. Então, essa bolinha está se movendo aqui, ó, nessa direção. Tá? Digamos que ela está se movendo nesta direção. Tá? Ela está se movendo sobre aqui, ó, sobre essa trajetória, preta, né? Então ela passou por aqui em linha reta. Quando ela chegou nessa parte, ela começou a fazer uma curva, né? Ela realiza essa curva e depois segue aqui em linha reta, tá bom? Ela segue aqui em linha reta. Deixa eu desenhar ela um instante após a curva e um instante antes da curva. Tá? Um instante após a curva e um instante antes da curva. Nós vimos nas aulas passadas que a velocidade ela sempre é tangente à trajetória, ou seja, ela sempre raspa, digamos assim, tangencia a trajetória. Então, nessa parte 1 aqui, tá? Nós temos aqui que é a velocidade. Como aqui é uma linha reta, a tangente é simplesmente a tangente é uma reta sobre a própria linha, sobre a própria linha reta. Aqui, ó, que eu estou chamando aqui de ponto 2, vou chamar aqui de ponto 2, nós temos uma curva. Então, a reta tangente vai ser o quê? A tangente a essa curva vai ser a linha que vai, digamos assim, raspar essa curva, tá? Vai tangenciar essa curva. Tá? Tangenciar a curva. E aqui, né, vou chamar aqui de etapa 3, que já é a etapa onde essa bolinha ela volta a descrever um movimento retilíneo, né? Então, a velocidade aqui ela é tangente à trajetória, mas a tangente, a reta que tangencia uma reta é uma reta sobre a outra. Tá? A tangente está sobre a reta. Beleza. Pronto. Então, ó, vejam só, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que sobre essa partícula atua uma certa força resultante. Tá? E essa força resultante, ela possui essa direção e sentido que eu estou representando aqui na figura. Então, isso aqui vai ser a força resultante que atua sobre essa partícula. Tá bom? Pronto. Então, percebam uma coisa. Eu vou pegar, tá, essa partícula aqui e vou traçar sobre ela dois eixos. Um eixo que nós vamos chamar de eixo tangencial. Tá? Um eixo tangencial, que vai ser esse eixo aqui, ó. Tá? Esse eixo aqui é um eixo que possui a mesma direção da velocidade. Tá? Esse aqui vai ser o eixo tangencial. E eu vou traçar um outro eixo, que é um eixo que é perpendicular à direção da velocidade. Tá? Que vai ser justamente este eixo aqui, ó, que passa pelo centro da curva aqui. Pronto. Então, ó, esse eixo aqui nós vamos chamar de eixo tangencial, tá? Tangencial. E esse eixo aqui nós vamos chamar de eixo centrípeto, tá? Então aqui, ó, eixo tangencial
e esse aqui de eixo centrípeto. Tangencial por quê? Porque tangencia a curva, tá? E centrípeto por qual fato? Pelo fato de apontar para o centro, tá? Para o centro da curva. Aqui, ó, nós podemos pegar esse vetor força resultante aqui e decompor ele em uma componente que está na mesma direção do eixo centrípeto, tá? Essa componente aqui, ela aponta aqui para o centro da trajetória. E podemos decompor também em uma componente que está aqui, né, sobre o eixo tangencial, tá? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Então nós vamos ter aqui, ó, uma componente, deixa eu colocar uma azul aqui que é para dar um contraste. Uma componente aqui, ó, tá? Esta componente aqui, que esta aqui é a componente centrípeta, tá? Centrípeta. Fazer uma seta. Pronto. Essa aqui é a componente centrípeta. E esta aqui, ó, é a componente tangencial. Tá certo? Tangencial. Pronto. Então, ó, perceba que esta força resultante aqui, tá? Ela tem uma componente que varia o módulo da velocidade, tá? E ela tem outra componente que varia a direção da velocidade. De maneira que nós podemos escrever o seguinte: nós podemos dizer que a força resultante, tá, é igual à componente, a força resultante na direção tangencial, tá, mais a força resultante na direção centrípeta, tá, na direção centrípeta. E esse resultado, ele é bastante, essa análise aqui, ela é bastante importante, tá? Ela é muito importante no final das contas, porque nós temos esta componente aqui, tá, que se encarrega em variar o que? O módulo da velocidade, tá? Então aqui, ó, esta componente, ela varia o módulo, tá? O módulo de V, tá? Varia o módulo de V, tá? E esta componente aqui, tá, varia a direção, tá? Varia a direção de V, tá certo? Varia o módulo aqui, a componente tangencial varia o módulo, tá? E esta outra, tá? Esta componente centrípeta, ela varia a direção. Pois bem, então vamos aqui para o próximo quadro, tá? Eu já escrevi aqui, ó, tá, a função de cada uma dessas componentes, tá bom? Então avalie aqui comigo. Esta aqui é a componente tangencial da força resultante. Então ela modifica o que? Modifica o módulo, né? O valor do vetor velocidade, tá? Então esta componente, ela faz com que seja produzida uma aceleração no corpo, que vai fazer com que o módulo da velocidade, o valor da velocidade varie, tá? Então, em um movimento, por exemplo, acelerado, tá? Nesse movimento acelerado aqui, a componente tangencial e a velocidade, necessariamente, elas têm que ter o mesmo sentido, tá? O mesmo sentido. A mesma direção ela já tem, né? Por definição, né? Então, neste caso aqui, se for um movimento acelerado, nós temos que ter a força resultante para cá, né? E temos que ter a velocidade, ó, também para cá, tá? Como aqui nós temos o mesmo sentido, ambos para a direita, então aqui nós temos um movimento acelerado. Tá? Se por outro lado a força resultante aqui, ó, ela continuasse sendo, tá, para a direita, mais a velocidade fosse para a esquerda, então aqui nós teríamos um movimento retardado, tá certo? Quando o sentido da força é contrário ao sentido da velocidade. Porque justamente essa força aqui, ó, ela vai aplicar uma aceleração em um sentido contrário, que vai fazer com que o módulo dessa velocidade diminua, tá? O valor dessa velocidade diminua. E por último, se o movimento for uniforme, bem, não existe componente tangencial,
tá? A força é nula. Tá? Uma vez que a força tangencial é nula, então a aceleração tangencial também é nula. Se a aceleração é nula, então não existe variação no módulo da velocidade. Tá bom? Pronto. E aqui nós temos a componente centrípeta, né? Que modifica o que? Modifica a direção. Tá? No final das contas, é a componente centrípeta que se encarrega em fazer a curva, digamos assim. Tá? Todo objeto que se mova, ele só faz uma certa curva, um contorno, tá? Na sua trajetória, no seu movimento, se existir uma componente centrípeta, tá? Que faz com que ele execute a curva. Né? Então, bem, se o movimento for curvilíneo, isto é, se possuir curva, é porque a aceleração, a componente centrípeta, ela é diferente de zero. Tá? Se por outro lado o movimento ele for retilíneo, tá? É porque a componente centrípeta ela é nula. Né? Por quê? Justamente, né? Se a componente centrípeta ela tem a função de fazer uma curva, tá? De fazer com que o vetor velocidade ele mude de direção, se ela é nula, então não existe variação no módulo da velocidade. Tá? Então, neste caso aqui, ó, o módulo não, a direção da velocidade permanece constante. Tá? Então, esse V aqui, a direção desse V permanece constante. Tá? Direção permanece constante. Ok. Pronto. Então, vamos analisar aqui, né, a expressão justamente dessas forças. Tá? Então, vamos aqui para o próximo quadro. Vou levantar isso aqui para cima. Tá? Então, nós temos o seguinte. Tá? Nós temos que a força resultante que atua sobre um determinado corpo, tá? Ela é igual à soma da componente tangente mais a componente centrípeta. Tá? Componente tangencial mais a componente centrípeta. A componente tangencial é a forma, tá? É a expressão que a gente já conhece para a segunda lei de Newton. Tá? Que diz que o quê? Que a massa é igual à aceleração. Onde essa aceleração é simplesmente a aceleração tangencial. Então, esta aqui é a componente tangencial, tá, da nossa força. Ela se encarrega de quê? De variar a velocidade, o módulo da velocidade. Só que esta componente aqui, ó, a componente centrípeta, tá? A força centrípeta, ela é dada pela massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? A aceleração centrípeta. Onde esta aceleração aqui, tá? O módulo desta aceleração centrípeta é igual ao quê? É igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Tá? Isso aqui é mais ou menos o seguinte, percebam uma coisa. Imagine que nós tenhamos aqui uma curva. Tá? Temos aqui uma curva. Essa curva aqui, ela tem um certo raio de curvatura. Tá? Então, imagine, por exemplo, que um certo automóvel, tá? um certo corpo, ele esteja aqui, ó, neste ponto aqui da curva, tá? Se essa aqui for a trajetória dele, então nós sabemos que o vetor velocidade aqui nesse ponto é tangente, né? Então o vetor velocidade ele está aqui, ó, tangente à curva, né? Tangente à trajetória. Pronto. Só que aqui, ó, existe um certo raio de curvatura, que seria justamente, tá? Justamente isso aqui, ó. Essa curva aqui, tá? Se nós prolongarmos aqui, ó, a gente pode, tá? Fazer aqui uma circunferência cujo arco é essa curva, né? E essa circunferência ela tem um certo raio, tá? Esse raio aqui, vou colocar aqui de azul, tá bom? Temos aqui um certo raio. Pronto. Esse aqui é o raio de curvatura, tá? É ao longo desse raio que a força centrípeta ela atua, tá? É ao longo desse raio, tá? Que a componente centrípeta ela atua. De tal maneira que,
para nós escrevermos o módulo da componente centrípeta, vai ser isso aqui, força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Dividido aqui, ó, pelo raio de curvatura. Tá? Então, isso aqui é o módulo dessa aceleração, tá? O módulo dessa força. Aí. Pronto. Componente centrípeta, tá? Isso aqui, ó. Componente centrípeta, e esta aqui é a componente tangencial, tá? Tangencial, tá certo? Componente tangencial. Agora, vamos avaliar uma coisa, tá? Vamos avaliar aqui dois tipos de movimento. Vamos avaliar aqui o movimento retilíneo, tá? E o movimento curvilíneo uniforme, tá bom? Então, imagine aqui o seguinte. Imagine aqui que eu tenho uma certa pista, tá? Tá aqui, ó, uma certa pista. Sobre esta pista aqui se move um determinado corpo, tá? Vamos supor que esse corpo ele tenha uma massa m, tá? E que ele se mova em um movimento retilíneo, tá? Este aqui vai ser o caso de um movimento, retilíneo, tá? Ou seja, em linha reta. Em linha reta. Pronto, perfeito. Beleza. Tá? Vamos supor que esse corpo ele já tem uma certa velocidade, né? Ele está se movendo aqui para a direita, só que sobre ele atua uma certa força, tá? Uma certa força resultante que o impulsiona para a direita. Associada a essa força existe uma aceleração, tá? Onde a aceleração ela tende a fazer o quê? Ela tende a acelerar esse corpo. Tá? Ela tende a acelerar esse corpo. Como nós estamos considerando um caso de movimento retilíneo, ou seja, que ocorre em linha reta, então não haverá curva aqui, tá? Não haverá curva. Portanto, ó, se a força resultante é dada pela soma da componente tangencial mais a componente centrípeta, neste caso aqui do movimento retilíneo, a componente centrípeta ela não vai existir, ela vai ser zero, tá? Ela vai ser zero. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter somente que a força resultante aqui neste caso vai ser igual à força tangencial. E a força tangencial é o quê? É a massa vezes a aceleração tangencial. Tá certo? Pronto. Então, isso aqui é a força resultante para este corpo aqui. Tá? Simplesmente para esse corpo. Agora, se nós... E isso aqui, tá? É a, digamos assim, a expressão mais comum da segunda lei de Newton. Tá? Na grande maioria dos problemas que a gente vai estudar daqui para frente, tá? A gente se depara com movimentos que são uniformes, tá? Não movimentos que são retilíneos, que ocorrem ao longo de uma linha reta. Então, nesses movimentos, como não há curva, então a única força que nós consideramos, tá? É a componente tangencial da força resultante. Então, vamos considerar agora um movimento curvilíneo, tá bom? Só que não é somente um movimento curvilíneo. É um movimento curvilíneo uniforme. Tá? Então, aqui, movimento no movimento curvilíneo uniforme, nós temos que o quê? Que o módulo da velocidade, tá aqui o valor da velocidade, ele é constante. Tá? O valor da velocidade não varia. Tá? Então, o V é constante. Então, no movimento curvilíneo, seria o quê? Seria, por exemplo, o movimento de um objeto que se move aqui ao longo de uma trajetória circular. Então, imagine aqui, tá certo? Imagine aqui eu vou desenhar aqui uma trajetória circular. Só fazer isso aqui pontilhado.
círculo aqui pontilhado, pronto. Imagine um corpo aqui, tá, um determinado objeto, esse objeto ele se encontra nessa posição, e ele descreve aqui, tá, um movimento circular, tá? É um movimento ao longo dessa trajetória, tá, um movimento ao longo dessa trajetória circular, ele fica circulando esta trajetória, tá bom? Fica girando aqui em círculos. Pronto, beleza. Então, a componente da velocidade aqui nesse ponto, ela é tangente, né? Ela é tangente à trajetória. Portanto, para determinar a velocidade, a direção da velocidade neste ponto aqui, temos aqui, ó, esta aqui é o vetor velocidade, tá? Quando esse objeto ele estiver nesta posição aqui, tá? Nesta posição, o vetor velocidade vai ser tangente, né? Então vai apontar aqui, ó. Já quando o corpo estiver, por exemplo, nesta posição aqui, como a velocidade ela é tangente à trajetória, tá? Então o vetor velocidade ele vai estar exatamente neste ponto aqui. Pronto. Então, para este caso, nós estamos supondo o quê? Que o módulo da velocidade ele é constante. Isto quer dizer o quê? Quer dizer o valor, tá? O valor. Nós estamos assumindo que não existe, tá? Que não existe uma velocidade que tem o seu valor variável. Ou seja, em qualquer um desses pontos, digamos que a velocidade seja 10 metros por segundo. Tá? Eu meço a velocidade e eu encontro um valor de velocidade igual a 10 metros por segundo, tá? Em qualquer ponto dessa trajetória. Então, quando a gente vai avaliar, tá, a força resultante aqui nesse movimento, nós sabemos que a força resultante é a soma da componente tangencial mais a componente centrípeta, né? Acontece que, neste caso aqui, a componente tangencial ela vale zero. Tá? Ela vale zero por quê? Porque o módulo da velocidade não está variando. Tá certo? Não está variando. Então, neste caso aqui, a força resultante, tá, vai ser simplesmente a força centrípeta, né? Que é dado pelo quê? Pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Simplesmente isso. Tá bom? Simplesmente isso. Essa expressão aqui, nós podemos reescrevê-la de outra maneira. Tá bom? Existe outra maneira que nós também podemos reescrever essa velocidade. Imagine aqui, por exemplo, o seguinte. Imagine que eu tenho aqui, ó, uma circunferência. Tá? Uma circunferência. E vamos considerar aqui um arco dessa circunferência. Digamos que aqui seja o centro dela. Pronto. Um arco dessa circunferência. Então, nós temos aqui, ó, temos aqui, deixa eu colocar aqui uma cor azul. Temos aqui o ângulo, tá? O ângulo de abertura desse arco. Temos aqui o raio dela e temos aqui o comprimento do arco. Tá? O comprimento do arco é todo esse espaçamento aqui, ó. Tá? Todo este espaçamento aqui. Este aqui é o comprimento do arco. Existe uma relação para isso, tá? A relação é que o quê? É que S é igual a θ vezes R. Tá? S é igual a θ vezes R. Esse R é o que? Esse S é o que? É o comprimento do arco. Tá? O θ é a abertura do arco e o R é simplesmente o raio né? O raio dessa circunferência. Só que se nós pegarmos essa expressão e dividirmos aqui por ΔT, tá? De um lado e do outro, assumindo que o R é constante, tá? Então vamos assumir que essa circunferência aqui ela não tem um R variável. Então vamos assumir aqui que o R seja constante. Isso aqui vai virar o seguinte, se você perceber, ó, esse S é distância dividido aqui por tempo, distância dividido por tempo é velocidade, né? Nesse caso é a velocidade que nós conhecemos, a velocidade linear normalmente. Quando nós temos um ângulo, tá, dividido pelo ΔT, aqui nós temos uma variação angular, tá? Ou seja, uma velocidade angular.
A velocidade angular nós representamos pela letra ômega. Tá? E o raio nós simplesmente repetimos, porque ele não varia. Então, daqui nós temos esta relação aqui, que diz que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Tá bom? Pronto. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente pegar essa relação aqui e substituir aqui, ó. Então, ó, como é que nós ficamos? Ficamos com força resultante é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, velocidade linear ao quadrado. Então, nós podemos aqui no lugar do V colocar o ômega R, tá? Ao quadrado. E tudo isso aqui dividido por R. Isso aqui vai dar igual a FR igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes R ao quadrado dividido por R. Esse R de baixo nós podemos cancelar com o R de cima, de maneira que esta expressão aqui vai resultar em força resultante é igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio de curvatura. Pronto, então isso aqui é justamente outra expressão para a componente centrípeta, tá, de um determinado movimento. Tá certo? Isso aqui é uma outra expressão para a componente centrípeta. Tá ok? Pois bem, pessoal, então é isso para esta primeira aula. Tá? Era isso que eu queria explicar. Na aula seguinte eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicações disso aqui, que, bem, para ficar mais claro para vocês, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e assistam o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, pessoal.